Amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Tozetto, eu sou apresentador da série Filosofando e eu vou deduzir que você já assistiu alguns vídeos sobre educação financeira no YouTube e vou deduzir também que você já pensou como esses garotos são criativos e originais sobre o tema da educação financeira. Criativos com certeza, eu tiro o chapéu para eles, mas originais nem sempre. E se eu disser para você que os filósofos gregos já escreviam sobre educação financeira há mais de 2000 anos, vai dar um tilt na sua cabeça? Calma que a gente vai investigar essa questão com cuidado. Assim como a democracia e a liberdade para ir e vir, o capitalismo é fruto da cultura ocidental que vem sendo desenvolvida há pelo menos 2000 anos. Portanto, se você quer ser um bom empreendedor, um bom investidor, você precisa compreender as raízes da cultura ocidental, que é formada por um tripé: a filosofia grega, a ética judaico-cristã e o direito romano. Hoje não vamos falar sobre direito romano, não vamos falar sobre religião, que é assunto sagrado, o investimento é assunto mundano. Vamos falar sobre o outro assunto mundano, que é a filosofia. Vamos falar um pouco sobre os grandes filósofos da Grécia Antiga. São 3 filósofos gregos que a gente tem que estudar: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi o primeiro deles. Ele não tinha o hábito de registrar seus pensamentos por escrito. Quem fez isso em seu lugar foi Platão. Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates não tinha preocupações materiais, ele não se preocupava com dinheiro. Pelo contrário, ele criticava levemente os sofistas, que eram filósofos que cobravam das pessoas para conversar. Platão, ao contrário de Sócrates, tinha uma veia mais empreendedora, tanto que ele fundou uma escola de filosofia que se chamava Academia. E na academia ele teve um grande aluno chamado Aristóteles. Aristóteles se destacou tanto que ele fundou a sua própria escola, chamada Liceu. As famílias mais abastadas de Atenas e de cidades próximas na Grécia Antiga enviavam seus filhos para estudar no liceu ou na academia, onde os professores de filosofia preparavam as pessoas para a vida. E isso incluía assuntos de educação financeira. Um dos grandes discípulos de Aristóteles foi Alexandre o Grande, mas vamos falar mais de Aristóteles, que ele deixou escritos aos montes. Ele falava sobre física, matemática, química, astronomia, e Aristóteles é considerado o pai da lógica. Qual é o problema de ler sobre Sócrates, Platão e Aristóteles? É que os livros originais da época, eles são repletos de menções para lugares e pessoas que a gente não conhece. São referências muito antigas e a gente se perde um pouco na leitura delas. Mas é importante ler sobre eles. Para quem deseja começar a se aprofundar nesse assunto, eu tenho uma sugestão. Sugiro começar com um livro curtinho atribuído a Aristóteles, denominado Tratado de Economia Doméstica. Existem passagens sobre educação financeira muito interessantes nesse livreto que eu vou compartilhar com vocês neste vídeo. Mas nós precisamos entender a Grécia Antiga e o seu contexto, que era uma sociedade patriarcal. Havia uma clara divisão nos papéis entre homens e mulheres. Os homens cuidavam da política e as mulheres cuidavam da economia. Vamos entender a origem do termo política. É um termo derivado de polis. Os gregos chamavam as cidades de polis. Por exemplo, São Paulo é uma metrópole. Então, política é um assunto relacionado com as cidades, é um assunto discutido em praça pública. Infelizmente, só os homens livres na Grécia Antiga poderiam participar desses debates. Já a palavra economia, ela tem na sua raiz 2 palavras gregas: oikos, que significa casa, e nomos, que significa administração. Portanto, economia significa
administração da casa. Na Grécia Antiga, administrar a casa englobava também cuidar da família, cuidar das terras, cuidar dos animais que pertenciam a essa família e eventualmente cuidar dos servos. Na Grécia, o sistema de servidão ele era tolerado. Para os gregos, a casa estava para a cidade, assim como a família estava para a sociedade. O núcleo ocorria na casa e a democracia ocorria na cidade. O tema da casa e da família era muito valorizado por Aristóteles, tanto que em seu Tratado de Economia Doméstica, ele dá alguns conselhos para quem tem a missão de cuidar dos negócios da casa, da família. Aqueles que, 1. Têm o poder de adquirir bens também devem ter, 2. O talento para mantê-los. Caso contrário, o poder de adquirir é inútil. Seria como uma peneira ou um barril perfurado para tirar água. Aos talentos de adquirir e conservar bens, devemos acrescentar os de 3. Manejá-los e 4. Usá-los, porque todos esses talentos tornam-se indispensáveis uns aos outros. Na Grécia Antiga, os cidadãos de Atenas já ganhavam dinheiro com juros sobre empréstimos e com aluguéis de imóveis. Eles também produziam renda a partir de suas terras, de suas posses. O mercado de trabalho evoluiu bastante desde então. Hoje, a mobilidade social no Brasil, por exemplo, é muito maior do que na Grécia e nós temos a felicidade e a facilidade de poder investir no mercado financeiro, comprar cotas de fundos imobiliários, comprar ações de empresas que pagam dividendos, e Aristóteles não teve essa oportunidade. Mas ele tinha que trabalhar com o que tinha em mãos e os conselhos que ele deixou valem até hoje. Preste atenção. Administração privada. Sua renda principal vem do solo. Depois vem os lucros do trabalho diário e os juros sobre o dinheiro emprestado. Independentemente disso, deve-se levar em conta um princípio comum a todas as administrações, a saber, que as despesas não devem ultrapassar as receitas. As despesas não podem ultrapassar as receitas. Aristóteles escreveu isso há mais de 2.300 anos e essa lição simples da educação financeira é talvez a mais difícil de ser colocada em prática. Se você se interessar pela leitura do Tratado de Economia Doméstica de Aristóteles, eu vou te adiantar que ele não é centrado em fórmulas matemáticas ou questões financeiras puramente. Ele também aborda muito a questão moral. Aristóteles valoriza muito a família, ele dá conselhos para o pai, para a mãe, para os filhos. E ele não abusa da mitologia ou da religião para fazer isso. Ele não ameaça a pessoa com o castigo de Zeus, que vai jogar trovões se o marido for infiel para sua esposa. Ele fala isso no sentido prático. O conselho prático e objetivo de Aristóteles para um pai de família é que ele deveria ser fiel à sua esposa, porque se ele traísse ela, lá na frente, ele ia ter que dividir suas posses com pessoas estranhas aos próprios filhos. E ele também tinha que respeitar os filhos, porque o pai um dia vai ficar velho e ele precisa dos filhos para cuidar do pai. Ou seja, se você não respeita os seus filhos, lá na frente eles podem te abandonar, e Aristóteles se preocupava com isso. Então você pode perguntar, Jean, a sociedade evoluiu, o papel do homem e da mulher estão se misturando na sociedade, será que ainda faz sentido ler Aristóteles? Vou responder que sim. E eu vou além, a sociedade está ficando atomizada, ou seja, cada vez mais pessoas moram sozinhas e não constituem famílias, elas não colocam filhos no mundo. Mas cedo ou tarde elas têm que se relacionar com outras pessoas. E nesse sentido, quando você lê Aristóteles, você aprende sobre virtudes que você precisa ter para conviver bem na sociedade. E um ponto para a gente pensar, a gente sabe que colocar filho no mundo é uma responsabilidade enorme, cada vez mais, está mais caro educar um filho até a faculdade, mas Aristóteles acreditava na importância dos filhos não só para cuidar dos pais na velhice, mas pelos filhos você tem a participação sua na real imortalidade.
pela sua descendência você também é um pouco imortal. Ou seja, Aristóteles ele tinha um senso muito prático e racional de ver as coisas e vale a pena você tomar conhecimento do que ele pensava. Antes de encerrar essa conversa, vamos ouvir mais um conselho prático de Aristóteles. O verdadeiro administrador da casa deve conhecer bem os locais de sua competência, ser dotado de talentos naturais, amigo do trabalho que escolhe livremente e ser justo. Se ele não tiver essas qualidades, dificilmente terá sucesso nos negócios que empreende. A gente tem que agradecer por viver em tempos modernos, onde a mulher não precisa ficar cuidando da casa, mas pode participar da política também, e vice-versa, o homem também pode cuidar da casa, da economia. Tem que ter uma comunhão entre os dois, cada vez mais, e não importa o gênero. Nós também temos que agradecer por viver numa sociedade livre e democrática, onde a gente pode poupar parte do que a gente ganha para investir no mercado financeiro, porque isso é uma dádiva. Isso não é uma coisa cruel como algumas pessoas querem pintar. O capitalismo não é nefasto, ele é benéfico se você souber operar no seu sistema. Então, a gente tem que ler Sócrates, Platão e Aristóteles sempre com um olhar crítico. Não espere que alguém vá mastigar eles para vocês o tempo todo. Cedo ou tarde, você terá que fazer a leitura por sua conta para você poder se desenvolver pessoalmente. Esse é o meu conselho, é isso que eu bato nessa tecla sempre que eu venho gravar um vídeo da série Filosofando. A propósito, se você está gostando desse conteúdo, eu peço uma ajuda para você compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus parentes. E eu quero agradecer sempre o Baroni por essa oportunidade de falar assuntos que nem sempre são pesquisados, mas são necessários para a gente debater. No mais, um grande abraço e até a próxima!